A voz do sistema perguntou se ele queria realmente experimentar uma segunda vida. Contra o fundo de um céu azul brilhante sob uma árvore tropical, estava uma bela garota de cabelos castanhos longos que esvoaçavam lindamente ao vento. Ela estava usando um biquíni rosa, e a parte inferior do seu corpo estava coberta por um pareô de praia roxo escuro. O pareô, esvoaçando ao vento, expunha suas belas pernas esbeltas. A garota, coquete, arrumava os cabelos e dizia que estava tão quente que ela estava suando muito. Atrás dela, podia-se ver uma praia de areia branca e ondas azuis que rolavam lentamente umas sobre as outras. A voz do sistema disse que o jogo, chamado Nove Céus, é baseado na tecnologia de emaranhamento quântico e conexão nervosa craniana. Ele pode proporcionar sensações 100% reais, incluindo temperatura, gosto e tato. A bela garota na praia foi substituída por outra pintura, que retratava um enorme e poderoso monstro que noites, magos, guerreiros e outros personagens, armados com espadas, clavas, maças e um cajado mágico queriam lutar. Tudo ao redor deles estava em fumaça. A imagem mudou e a voz do sistema disse que o jogo dá total liberdade de ação. Lá você pode matar, voar e muito mais. Nesta imagem, um guerreiro loiro montava um enorme dragão azul, que voava em alta velocidade acima das nuvens. A voz do sistema disse que, além disso, o Nove Céus abre inúmeras oportunidades para o campo dos negócios. Lá você pode ficar rico da noite para o dia, se tornar CEO de uma empresa e se casar com uma garota branca, rica e bonita. Como se para confirmar essas palavras, uma imagem apareceu na tela onde um cara loiro e uma bela jovem de cabelos azuis estavam dirigindo um carro conversível vermelho em alta velocidade. O cara loiro estava vestido com uma camisa elegante e usava um caro relógio de pulso dourado. Ele sorria arrogantemente e fumava um grosso charuto. Seus olhos estavam protegidos do sol brilhante por óculos escuros. Meu cabelo esvoaçava ao vento da rápida viagem. A garota, sorrindo feliz, abraçava suavemente seus ombros e pressionava seu corpo inteiro contra ele. Ela estava usando um vestido azul escuro revelador, sem ombros. A voz do sistema disse que a coisa mais incrível no jogo é o seu mais novo capacete de jogo. Ele pode reparar nervos e mudar a forma do corpo. O jogo está disponível diariamente nas plataformas online. Uma imagem apareceu na tela retratando 3 homens internos de negócios escuros, camisas brancas e gravatas. Eles seguravam capacetes azuis nas mãos e sorriam alegremente. Um deles levantou o polegar, mostrando aprovação. No topo acima deles estava uma inscrição de que este era um grupo de promoção de especialistas. O personagem principal estava sentado de costas em uma cadeira de rodas. Ele segurava nas mãos uma folha branca de papel onde algo estava escrito em hieróglifos vermelhos. Ao seu lado, em um edifício alto, havia uma grande tela de plasma mostrando anúncios do jogo Nove Céus. Havia muitos homens parados na frente da tela, assistindo e ouvindo com interesse o que estava sendo dito. O personagem principal estava sentado em uma cadeira de rodas e segurava um capacete azul no colo com um olhar pensativo. Ele pensou que assim que esse jogo chamado Nove Céus apareceu, tudo virou de cabeça para baixo. Ele levantou a cabeça pensativamente e olhou para frente, segurando um saco de papel com vários objetos coloridos no colo. Ele pensou com esperança que toda essa publicidade era verdade. O nome do personagem principal é Luchin. Ele vive com sua irmã mais nova. No início, ele era um trabalhador de escritório comum em uma empresa com um bom salário e um futuro promissor. Luchin é um cara alto, de cabelos escuros, com grandes olhos azuis e uma figura imponente. Sua irmã é loira, com olhos castanhos. Um dia ele sofreu um acidente que mudou completamente sua vida. Ele se lembrou de ter sido atacado por oligas. Um deles bateu forte na sua cabeça com um taco de beisebol e quebrou sua cabeça. Para salvar sua vida, ele teve que gastar todas as suas economias e vender todas as suas propriedades. Ele acabou se tornando um inválido que só podia mover a cabeça e um braço. Ele se lembrou de estar deitado em um quarto de hospital com a cabeça coberta de bandagens brancas. Havia um suporte de íris ao lado da sua cama. A porta do seu quarto estava aberta e sua irmã mais nova estava no limiar. Ela estava conversando com um médico alto e de cabelos escuros em um jaleco branco. Ele se tornou um fardo para sua irmã,
inútil para os outros. Ele se lembrou de como seu irmão o empurrava cuidadosamente em uma cadeira de rodas e os transeuntes zombavam dele e fofocavam. Uma mulher de blusa vermelha cobrindo a boca com a mão para que os outros não ouvissem disse que Lao Lu era um anjo em carne e osso, alimentando-o. Uma mulher de cabelos escuros em uma blusa azul cobrindo a boca com a mão disse que, sim, geralmente as irmãs não se importam assim. A mulher de blusa vermelha acrescentou que é uma pena que esse irmão inútil a arrastará para baixo pelo resto da vida. Lu Shen abaixou a cabeça tristemente ao ouvir essas palavras. Lao Lu olhou para ele com simpatia e o chamou de irmão. Lu Shen decidiu que não queria ser um fardo. Enquanto estava em casa, ele ouviu uma voz da tela da TV que anunciava que o jogo Nove Céus, baseado no emaranhamento quântico, seria lançado em breve, o que poderia mudar o destino futuro da humanidade. Na tela da TV, um homem de terno cinza e óculos, sorrindo amplamente, mostrava um capacete azul. Lu Shen lembrou que o lançamento do jogo foi anunciado justamente quando ele estava prestes a tirar sua própria vida para libertar a si mesmo e sua irmã. Ele pensou que havia muitos rumores sobre o Nove Céus. Dizem que os participantes do jogo passaram por enormes mudanças e alguns até se tornaram super-humanos. A imagem de um homem forte e musculoso apareceu na tela, que podia esmagar pedras com um soco. A voz do sistema anunciou que esses eram jogadores da beta fechada. Lu Shen pensou que o que mais lhe interessava era que esse jogo permitia que jogadores com paralisia e outras deficiências recuperassem sua mobilidade e se tornassem pessoas comuns. Um quadro apareceu na tela onde um homem de cabelos escuros, de pijama azul e chinelos combinando, estava de pé e levantava os braços entusiasticamente no ar, rindo alegremente e gritando que não precisava mais usar uma cadeira de rodas. A tela informou que esses eram jogadores da beta fechada. Lu Shen lembrou de olhar para a corda com o laço no pescoço e se perguntar, surpreso, se o jogo Nove Céus era realmente tão mágico. Ele acabou desistindo dos pensamentos suicidas e dedicou seu futuro à atuação. Com o tempo, ouviu-se um som vindo de uma bela casa de 3 andares. A tela do celular de Lu Shen se iluminou e uma mensagem apareceu. Lu Shen ficou surpreso. Era uma mensagem de Lao Lu, dizendo que ela estava fazendo hora extra hoje, então ele deveria começar a comer sem ela. Lu Shen se virou para o lado enquanto estava sentado na cadeira de rodas e inclinou-se em direção à caixa. Ele tirou um capacete azul de lá e pensou preocupado que não tinha dinheiro para um capacete de jogo novo, então comprou um usado. Ele esperava que não houvesse problemas com isso. Lu Shen segurou o capacete em suas mãos e pensou, bem, que o jogo Nove Céus não o decepcione. Ele colocou firmemente o capacete azul na cabeça. Uma tela azul clara apareceu diante de seus olhos, na qual muitos retângulos brancos e azuis se transformaram em uma imagem brilhante. Uma imagem de uma garota com longos cabelos azuis amarrados atrás da cabeça apareceu na tela. Ela estava vestindo um traje justo azul escuro. A garota acenou com a mão de forma acolhedora e disse, "Bem-vindo ao mundo dos Nove Céus." O sistema notificou que era necessário fazer login. Lu Shen foi solicitado a criar um login. Uma garota de cabelos azuis, com um sorriso amigável, disse que, para fazer login, era necessário inserir seu nome de usuário. Lu Shen escreveu algo na tela com interesse. Ele passou o dedo indicador sobre as letras e verificou cuidadosamente seu login. Estava escrito, "Eu sou selvagem." A garota de cabelos azuis disse com um sorriso alegre, "Bem-vindo ao primeiro nível, Céu Mortal. Este jogo é gratuito. Há surpresas em todos os lugares. Aproveite." Lu Shen se viu na tela como forte, saudável e musculoso. Ele estava vestindo apenas jeans azul escuro e seu corpo superior estava nu. Lu Shen olhou para a floresta verde com árvores decíduas e abetos. Além da floresta, havia montanhas com picos esmeralda que se erguiam majestosas contra o céu azul brilhante. Um riacho fluía lentamente à sua frente. Depois de um tempo, Lu Shen olhou para as patas cinzas com garras e perguntou alegremente, "Este é um novo personagem? Por que ele não ouviu falar sobre isso nas notícias de jogos?" Normalmente, nos jogos, as roupas são escolhidas primeiro pela aparência. Lu Shen se viu na tela como um lobo cinza. Lágrimas escorriam pelo seu rosto cinza e peludo. Através das lágrimas,
Ele olhou para suas patas cinzas com garras e perguntou indignado: Não, não, esta é uma pata de lobo. Como isso pode ser? Lu Shen percebeu, frustrado, que ele tinha se transformado em um monstro. Onde estava seu espadachim, marionetista, arqueiro? Ele viu na tela que esse personagem era um chacal alto e fraco. Lu Shen perguntou excitadamente: Este lobo pode ser melhorado? Como se pode ganhar dinheiro? Em desespero, ele agarrou a cabeça com as patas e gritou: Isso não pode ser. Deixem que abram seu perfil. As informações sobre o personagem apareceram no painel do sistema. Logan, por que Voodoo? Função: chacal alto e fraco. Atividades: características fracas, atributos básicos reduzidos em 20%. Nível 1, progresso 0 de 200. Atributos: força 4, destreza 4, constituição 4. Ataque, 6 a 9. Defesa, 2, saúde, 80. Estirpe de lobos de baixo desgaste, sem classificação ao atacar. Um golpe crítico é possível com uma probabilidade percentual. A evolução do talento é 0 de 10. A reputação era 0. Lu Shen, tendo estudado essas informações, fechou os olhos com sua pata com garras e pensou em desespero que ele realmente havia se transformado em um lobisomem. Os atributos também eram fracos, mais 29. Atributos básicos reduzidos em 20, chance de golpe crítico 1%. De repente, ele removeu abruptamente a pata dos olhos. Um pensamento o atingiu, ele não tinha notado a coisa mais importante. Ele podia se mover. Lu Shen tocou suas mãos peludas e cinzas. Músculos nodosos eram claramente visíveis através da pele. Ele pensou com emoção que parecia realmente ser seu corpo. O personagem chacal tinha uma constituição humana, atlética, com braços e pernas fortes. A cabeça, a cauda e as patas eram de lobo, e todo o corpo estava coberto de pelos grossos. O chacal andava verticalmente sobre duas pernas. Lu Shen se moveu rapidamente ao longo da colina coberta de grama verde. Ele pensou com alegria que podia correr. Lu Shen caiu de 4 patas e correu a grande velocidade, levantando uma nuvem de poeira com as patas traseiras. No penhasco, ele se sentou sobre as 4 patas, apoiou as patas dianteiras na pedra e uivou como um lobo. De repente, uma voz foi ouvida gritando para que acelerassem. Há um lobisomem uivando. Uma mão humana apareceu no canto inferior direito da tela e apontou para Lu Shen com o dedo indicador. Lu Shen viu 5 garotas na sua frente. Algumas delas olhavam para ele com arrogância e outras zombavam descaradamente dele. Uma garota com cabelo preto curto e grandes olhos pretos, cujo nome era na inteligência artificial Jian Ren, disse que esse chacal é tão fraco e assustador. Outra garota de cabelo escuro e curto, vestindo um vestido amarelo, cujo nome era Dondon Yu Xin, sorriu zombeteiramente e disse: Deixe-o sair daqui, ser feio aqui é difícil. Lu Shen pensou com entusiasmo que era difícil ser feio aqui. Ele notou que as roupas de iniciantes eram fáceis de conseguir, o que era bom, então esse jogo estava tudo bem. A garota com cabelos longos e escuros amarrados atrás da cabeça, cujo nome era Meuzio King Shell, gritou enquanto corria. Ela não sabe se ele vai jogar o bastão neles, mas custa 300 moedas de dragão. Outra garota com cabelos pretos longos que chegavam à parte inferior das costas disse ironicamente enquanto corria que era apenas o preço. Essa coisa não pode ser comprada mesmo que você tenha dinheiro. O nome dela é Zin Zin Ziu Qiai. As 2 garotas correram rapidamente, empurrando uma a outra com as mãos. Lu Shen ficou de pé em posição de luta e segurou o bastão na mão direita, se preparando para lutar. Ele pensou em sua mente: é tão caro, é uma pena que ele não possa vender agora. Zin Zin Ziu Qiai pulou nele, tentando socá-lo. Lu Shen a atingiu com o bastão e causou a ela dano -3. Ela exclamou de dor e gritou frustrada que ele tinha muito dano. Longedong Wusenai gritou beligerantemente para as garotas atacarem. Meuzio King disse que elas vão ajudá-la. Os 5 correram na direção de Lu Shen e começaram a golpeá-lo. Ele se defendeu com um bastão, causando a cada um deles -3 de dano.
Zinzinziu Qiai disse irritada, ela não acredita que 5 garotas não consigam batê-lo até a morte. Lu Shen pensou animado que isso não podia continuar. Ele se perguntou, outros lobisomens podem tomar a iniciativa e atacar jogadores? De repente, muitos lobisomens apareceram de trás dos arbustos. Eles se aproximaram das garotas ameaçadoramente. As garotas pressionaram as costas umas contra as outras com medo e formaram um círculo. Uma delas gritou, que insidioso! Outra gritou animada, sim, há mais de 10 deles. Uma das garotas perguntou com medo o que fazer. Os lobisomens as cercaram e atacaram, golpeando-as. As garotas gritaram com medo e seguraram as partes machucadas de seus corpos. Lu Shen olhou para os lobisomens e pensou, não é ruim. Lu Shen se aproximou por trás de Zinzinziu Qiai e a golpeou com um golpe poderoso em suas costas com um bastão. O sistema do jogo notificou que ele matou os jogadores de primeiro nível em Zinziu Qiai, recebendo 10 pontos de aura e 1 ponto de reputação de monstro. O sistema de jogos sugeriu abrir um centro de compras de prestígio. Lu Shen sorriu feliz com sua boca cheia de dentes e pensou, matar jogadores traz muito lucro. Uma luz alegre piscou em seus olhos. Ele decidiu que mataria mais alguns jogadores. Lu Shen começou a bater furiosamente nas garotas com seu bastão. Gotas de sangue e corpos esmagados de jogadores apareceram na tela. O sistema do jogo notificou que ele matou Meu Ziu Qiai, que escolheu o jogador de nível 1, recebendo 10 pontos de aura e 1 ponto de reputação de monstro. Uma segunda notificação apareceu imediatamente de que ele havia matado o jogador de nível 1 Dongdong e o Xinnai, recebendo 10 pontos de aura e 1 ponto de reputação de monstro. Depois de um tempo, Lu Shen estava agachado no gramado verde, segurando frascos de vidro vazios em suas mãos, e se perguntando com interesse, onde comprar essas poções de reposição de sangue. Talvez no centro de compras de prestígio. O sistema do jogo notificou que foram selecionadas 5 garrafas de medicamento para retorno de sangue. Isso pode retornar até 2 pontos por segundo, totalizando 10 pontos de sangue e 10 pontos de frio. Lu Shen, descansando a cabeça em sua pata, olhou pensativamente para o painel do jogo e pensou, neste centro de compras, não há poção que reponha sangue. Talvez lobisomens não possam comprar tais poções. No painel do jogo, estava escrito que os itens que ele poderia comprar eram um fragmento de evolução de talentos. O preço era 1 ponto de reputação. Fragmento de evolução de qualidade, preço, 1 ponto de reputação. Lu Shen pensou em como seu talento e qualidades poderiam ser melhorados. No site oficial do jogo, estava escrito que os jogadores não têm talentos antes de escolher uma carreira, mas ele tem. Ele tem um fragmento de evolução de talento, uma arma, e seu nível de ataque é mais alto do que o dos outros jogadores. Ele perguntou mentalmente a si mesmo, talvez sendo um lobisomem, você possa matar outros e obter pontos? Ele olhou pensativamente para o outro lobisomem em pé na frente dele e mentalmente disse para perdoá-lo. Ele vai tentar isso nele. Lu Shen pulou alto e acertou o lobisomem com força na cabeça com seu bastão. Ele causou menos 5 de dano nele. Lu Shen pensou feliz que era possível e outros lobisomens não correriam para cima dele. Ele pensou animado, deixe-o bater na cabeça. Depois de um tempo, Lu Shen correu pelo campo verde com um bastão e, com alegria, acertou outros lobisomens, causando menos 5 de dano a eles. Depois de um tempo, ele colocou sua pata traseira na montanha de corpos de lobisomens e alegremente bebeu a poção do frasco de vidro, pensando, deixe-os ele será perdoado. Ele fez isso em respeito ao frasco. Quando Lu Shen matou o primeiro lobisomem, o sistema do jogo notificou que um chacal de primeiro nível alto e fraco foi morto, foram obtidos 10 pontos de aura, e um fragmento de evolução de talento poderia ser vendido, um fragmento de evolução de qualidade. Lu Shen pensou com alegria, ó fragmento de evolução. Isso pode ser vendido e desenvolvido. Ele correu animado em direção à multidão de lobisomens e pensou, no que eles estão esperando? Deixe-os atacar. 10 minutos depois, Lu Shen tocou seus músculos do braço com deleite, testando a força deles. Ele pensou que as qualidades finalmente tinham melhorado, e a aparência mudado, e a força aumentado. Isso é legal.
O sistema do jogo mostrou informações atualizadas sobre o personagem. Nome Porquevo do Khan. Papel Chacal. Qualidade normal. Sem bônus. Nível 1º, progresso 100 de 200. Força de defesa 5, agilidade 5, constituição 5. Ataque de 7 a 10. Defesa 3. Saúde 100. Pedigree de lobisomens baixos, sem classificação, ao atacar, um acerto crítico é possível com uma probabilidade de 1%. Evolução do talento, 0 de 10. Desenvolvimento de qualidades, 0 de 20, mas há um ponto de desenvolvimento. Reputação, 0. Após estudar essa informação, Lu Shen pensou com prazer que era legal ser um lobisomem. Ele olhou alegremente para sua pata com garras, que havia mudado e se tornará mais parecida com uma mão humana. Ele ficou encantado em pensar que esse jogo era tão realista. 9 céus. Aqui ele vem. De repente, Lu Shen ouviu uma voz perguntando o que ele estava fazendo. Deixe-o atacar. Ele olhou em volta surpreso, e ao ver algo atrás dele, perguntou com medo o que estava acontecendo. Lágrimas corriam de seus olhos. Huang, que é o amarra-olho, um homem loiro de cabelos compridos, sorriu e disse: muitas pessoas dizem que sem equipamento, os jogadores podem destruir suas roupas com um golpe de taco. Ele não achava que fosse verdade. Huang, que é o Zioxin, e Huang, que é o Fengshan, sorriam com antecipação. Todos estavam balançando tacos em suas mãos. A garota de cabelos roxos se abraçou e perguntou a eles o que estavam fazendo. Ela concordou e disse que era um jogo, mas eles já estavam indo além dos limites da permissibilidade. Uma garota de cabelos escuros começou a correr em direção a Ling Shijai e disse a ela que já tinha voltado da vila de novatos. Ela acrescentou que se ela não fosse, ela a forçaria a sair. Ling Shijai agarrou a cadeira do jogo com as mãos e gritou para ela não fazer isso sob nenhuma circunstância. Ela gritou com raiva: se atirasse, seria bloqueada e não poderia entrar no jogo por 3 horas. Ela assinou um contrato com os comerciantes dos 9 céus e em breve começará a promover o jogo. Uma garota de cabelos escuros perguntou o que ela deveria fazer. Huang, que é o Tigutsu, se virou para ela e disse que ela estava bem. Ele ouviu dizer que a física da vida real poderia ser usada neste jogo. Ele perguntou a ela: era sobre ela? Ling Shijai ficou indignada, com a boca aberta e surpresa. Lu Shen começou a correr rapidamente pelo chão, acelerando gradualmente. Ele balançou o bastão em suas mãos com um movimento brusco, acertando Huang, que é o Tigutsu, na cabeça, que começou a fechar os olhos e sentir dor intensa. Lu Shen perguntou que tipo de arruaceiros eram eles? Ele disse que este era algum tipo de jogo chato. Lu Shen continuou a voar pelo ar diretamente em direção ao olho de Huang Qiaotai, que estava esfregando a cabeça com ressentimento. Ele virou-se de volta surpreso e perguntou se isso era um chacal. Huang, que é o Feng Ti, imediatamente gritou uma raiva e pânico para eles o atacarem. Lu Shen imediatamente se aproximou rapidamente, batendo no rosto dele com toda a sua força com um bastão. Huang, que é o Feng Tian, recuou, caindo no chão. Ele exclamou que o dano era muito grande. Ele não era o mais fraco dos chacais, mas um comum. Ele pediu ajuda sinceramente. Lu Shen imaginou-se despejando o elixir do frasco e pensou que, com o remédio de restauração de sangue que ele havia pego, não seria difícil lidar com 3 jogadores. Outro frasco de elixir voou para baixo. Huang, que é o Feng Tian, enquanto isso, começou a voar para trás com outro golpe no rosto. Ele começou a cair, gritando de forma dilacerante. Lu Shen olhou para o frasco em suas mãos e pensou que era uma pena que houvesse apenas uma garrafa de poção por pessoa e era pequena. Garotos exaustos estavam deitados ao lado dele. Ling Shijai observava surpresa e mentalmente se perguntava: como isso é possível? Ela pensou que aquele chacal estava ajudando a Lu Shen, enquanto isso, estava de pé sobre o rapaz que gradualmente começou a desaparecer. Ling Shijai se aproximou dele e entregou-lhe alguns elixires em suas mãos, dizendo que ele precisava dessas poções, então que ele pegasse porque ela estava dando a ele. Lu Shen olhou para ela surpreso e mentalmente se perguntou: ela está agradecendo a ele? Ele pensou que queria matá-la.
Ling Shijai imediatamente agradeceu, dizendo obrigada. Ling Shijai observava ao pegar o elixir e ficou surpresa ao pensar que ele poderia até falar. De repente, um painel do sistema apareceu na frente dela, perguntando se estava tudo bem com ela. O painel do sistema disse a ele para iniciar uma campanha publicitária. Lu Shen, enquanto isso, ficou parado em um lugar, sem se mover. Ling Shijai colocou os dedos no rosto e disse, tudo bem, ela vai se preparar. Lu Shen se abaixou de 4 e começou a correr. Ele pensou que pessoas poderiam ser encontradas em todos os lugares. Ele começou a raciocinar mentalmente. Este lugar não estava longe da Vila dos Novatos, mas se ele atraísse muita atenção, poderia entrar em uma luta. Ele acrescentou que deveria ficar longe deles e lutar contra os monstros. Lu Shen parou e olhou para o painel do sistema que apareceu na frente dele. Ele pensou que aqui deveria ser seguro. Assim que ele entrar, ele se tornará um monstro. Ele mentalmente perguntou como estavam as coisas com os outros jogadores. Ele imediatamente pensou que precisava assistir ao vídeo oficial. Ling Shijai, enquanto isso, apareceu no painel do sistema, apontando a mão para as pessoas irritadas atrás dela e disse, agora que o servidor foi lançado, 80.000 pessoas correram para a Vila dos Novatos para lutar contra os monstros. Ela acrescentou que há um número desconhecido de jogadores superando o número de monstros, então subir de nível será bastante difícil. Lu Shen assistiu em choque com a boca aberta. Lu Shen perguntou, essa não é a garota que ele acabou de ver? Ele não achava que ela tivesse muita experiência. Ele imediatamente exclamou que não podia ser. Havia tantos jogadores entrando nisso. Lu Shen olhou para trás para os outros jogadores e pensou que ser um chacal era bastante excelente. Ele decidiu que havia muitos deles, então precisavam ser mortos. Depois de um tempo, ele começou a lutar com o resto dos chacais. O painel do sistema relatou que o chacal alto e fraco do primeiro nível foi morto. Por isso, ele recebeu 10 pontos de aura, um fragmento de evolução de talento de nível 0 e um fragmento de evolução de qualidades de nível 0. Lu Shen de repente saltou, acertando outro chacal. Por essa morte de um chacal alto e fraco do primeiro nível, ele recebeu 10 pontos de aura, um fragmento de evolução de talento de nível 0 e um fragmento de evolução de qualidades de nível 0. Mais tarde, o painel do sistema novamente relatou que ele matou o chacal alto e fraco de nível 1, novamente recebendo 10 pontos de aura, um fragmento de evolução de talento de nível 0 e um fragmento de evolução de qualidades de nível 0. Lu Shen sentou-se sobre os cadáveres dos chacais por um tempo depois e pensou que precisava de 10 fragmentos de evolução de talento de nível 0 para melhorar isso. O painel do sistema reapareceu na frente dele e informou que seu talento foi promovido ao nível mais baixo de uma linhagem de lobisomem de nível 0. Ataques normais poderiam causar um golpe crítico, com 6% de chance de um golpe crítico duplo. Lu Shen olhou para isso surpreso. Ele apertou o bastão e sorriu. Ele mentalmente explicou que um golpe duplo com 6% de chance não era tão ruim. Ele mentalmente perguntou, mas por que os fragmentos de evolução de talento são dados apenas para o nível 0? Ele decidiu que precisava de 10 do mesmo nível para subir de nível. Lu Shen começou a pensar mais, ele clicou no fragmento de evolução de qualidades de nível 0, então verá o que acontece. O próximo painel do sistema relatou que o fragmento de evolução de qualidades de nível 0. Sua venda estava ganhando 1/10 da reputação do monstro. O desenvolvimento da ação de fragmentos de evolução de qualidades de qualquer nível pode ser sintetizado em um fragmento de evolução de qualidades de nível 1. Lu Shen colocou as patas no rosto e leu o texto pensativamente. Ele imediatamente decidiu mentalmente que, se os fragmentos fossem combinados em um, então seria necessário depois fragmentos de cada tipo. Ele sugeriu enquanto começava a andar que precisava procurar monstros de alto nível para subir de nível, então ele poderia conseguir um fragmento de evolução de qualidade de nível 1. Lu Shen mentalmente continuou a pensar que havia chacais comuns lá, então ele tentaria matá-los. Depois de algum tempo, o painel do sistema relatou que ele havia matado um chacal de nível 1. Por essa morte, ele recebeu 15 pontos de aura, um fragmento de evolução de talento de nível 0 e um fragmento de evolução de qualidades de nível 0.
Lu Shen deu um forte golpe no chacal à sua frente, que começou a cair sem vida. O próximo painel do sistema relatou que um chacal de nível 1 foi morto. Ele novamente recebeu 15 pontos de aura, um fragmento de evolução de talento de nível 0 e um fragmento de evolução de qualidades de nível 0. Depois de algum tempo, ele recebeu uma notificação de que o nível foi elevado para 2. Os atributos aumentaram em 1, o ataque em 3, a saúde em 70. Lu Shen olhou para isso em choque e disse que o nível era melhor, mas lamentava quando o fragmento de evolução de qualidade ainda estava no nível 0. Ele acrescentou que nenhuma peça de equipamento foi danificada, era desonesto. Ele decidiu que precisava encontrar um monstro mais forte. Lu Shen olhou para o lado, notando um chacal forte, e pensou que esse monstro era legal. Ele mentalmente exclamou que talvez ele tivesse algo para ficar rico. O chacal forte, enquanto isso, avançou com um sorriso ameaçador. Todos os seus músculos estavam muito bem desenvolvidos, o que se destacava bastante através de sua espessa pelagem. Lu Shen começou a se aproximar dele por trás e pensou que esse cara era forte, mas ainda era de primeiro nível. Ele acrescentou que ele é de segundo nível e tem uma cura, então ele tentará. De repente, Lu Shen e o chacal forte começaram a lutar, desferindo ataques um no outro com toda a força, de onde pareciam sair faíscas. O chacal forte sofreu menos 12 de dano. Lu Shen imediatamente pensou com irritação que seria melhor ele sair. Ele acrescentou que o dano dele era muito alto. Enquanto isso, o chacal forte atacava com velocidade rápida, desviando de outros ataques. Seus golpes se encontravam, produzindo um som alto de madeira. 5 minutos depois, o painel do sistema informou que um chacal forte de primeiro nível foi morto. Lu Shen recebeu 20 pontos de aura, um fragmento de evolução de talento de primeiro nível e um fragmento de evolução de qualidade de primeiro nível. Ele disse, enquanto segurava o bastão com força, que foi bom que Ling Sha já lhe deu a poção de restauração de sangue, caso contrário, ele não teria conseguido lidar com isso. Enquanto isso, o chacal forte jazia sem vida no chão. Seus olhos estavam revirados. Lu Shen pensou com um sorriso que finalmente havia obtido um fragmento de evolução de qualidade de nível 1. Ele sorriu, mostrando uma fileira de dentes afiados. O próximo alerta do sistema anunciou que ele havia recebido um item de bastão de chacal grande e desgastado. Um bastão de ferro apareceu em suas mãos e brilhou intensamente. Lu Shen olhou para isso em choque e gritou uma pergunta: "Este é seu novo equipamento?" Ele começou a balançar o bastão. O próximo alerta do sistema disse a ele que a superfície do bastão estava levemente desgastada, então parecia uma arma bem usada. Seu ataque variava de 3 a 6. Lu Shen segurava um bastão de madeira e um bastão de ferro em suas mãos, olhando para eles atentamente. Ele mentalmente exclamou que era verdade. Ele perguntou se poderia vender o segundo bastão por 300. Ele acrescentou que iria ao site oficial e daria uma olhada. Depois de mais algum tempo, o alerta do sistema mostrou 4 bastões de formas estranhas e deu um nome, que havia um shopping na frente deles. Lu Shen pressionou algo no painel do sistema e disse que o valor total era menos de 100. Essas armas eram realmente poucas. Ele imediatamente disse que tentaria colocá-lo por 260. Algum tempo depois, Lu Shen gradualmente começou a fechar o painel do sistema e pensou em levar embora. Alguns momentos depois, ele recebeu uma notificação de que havia recebido uma carta. Ele foi perguntado se queria abri-la. Lu Shen disse confuso que queria. O painel do sistema informou que o nome transmitido do equipamento de batalha desgastado do Chacal foi comprado pelo jogador. Dizia que a plataforma cobraria uma comissão de 5% e os restantes 247 yuan foram transferidos para o cartão bancário vinculado. Ele foi solicitado a verificar. Lu Shen imediatamente disse confuso que deveriam parar e esperar um pouco. Ele começou a abrir outro painel do sistema e pensou que verificaria as novas mensagens no seu telefone. O painel do sistema informou que o Banco Agrícola da China transferiu 247 yuan para seu cartão bancário que terminava em 6880 às 10 horas da manhã. Lu Shen riu mentalmente e pensou que realmente havia sido entregue. Ele começou a pular de alegria e exclamou que era normal e agora estava ganhando dinheiro. Lu Shen começou a rir alegremente.
Ele sorriu e disse que o especialista estava certo. No nono céu, realmente havia oportunidades de negócios ilimitadas. Lu Shen colocou seu bastão para frente e se dirigiu aos monstros, dizendo-lhes para terem cuidado porque ele já estava aqui.